Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estamos aqui com um grande amigo, Vinícius da One to One Smart Shop. Você é o CEO lá, né? CEO, isso mesmo. Bacana, cara. Hoje a gente quer trazer um pouco de um tema que quando eu pensei no Vinícius, eu pensei, cara, é um tema bem específico. Por quê? Você consegue trazer alguém que é um franqueador, você consegue trazer alguém que é de startup e você consegue talvez trazer até alguém que seja do mercado autônomo. Mas uma pessoa que junta os três, cara, é bem específico. E hoje a nossa ideia é trocar um pouco dessas informações. E talvez até, cara, puder fazer um pouco da introdução, como que tu chegou nessa ideia de trabalhar com o mercado autônomo, sendo uma startup, sendo também uma franqueadora, de onde que veio essa referência? Não, legal, Gabriel. Primeiro agradecer o convite, né? Poder falar um pouquinho da One to One, do que a gente faz às 12, 14 horas por dia, é sempre muito bom, né? Verdade. A gente sai um pouco da caverna, vamos dizer assim, e consegue comentar, né, um pouquinho do que a gente faz todo dia. Falando um pouco da história da One to One, talvez até da minha história um pouco antes, né? Eu digo, não acredito muito em sorte, mas acho que talvez se eu tenha um dos poucos episódios aí durante a minha vida, é que com pouca idade, né, ali com 15 anos, eu descobri o que eu realmente gostava de fazer, né, que é essa parte de empreender, né, de mexer com negócios, com essa parte de business. Então, desde muito cedo eu tive envolvimento já com algumas coisas. Tanto que com 18 anos fui para a China sozinho também, consegui negociar com... também fosse para a China? Também tive uma experiência na China, a gente estava conversando agora do meu sócio, do Pedro, né? Uhum. Então com 18 anos fui sozinho para lá e tudo mais, então desde novo eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de ter contato com negócios e isso me moldou bastante até aqui. Mas espera, conta um pouco dessa história. Por que China? Tu já estava vendo esse movimento de mercado lá, de ser uma grande fabricante mundial e decidiu... Na verdade, o que acontece, né? Minha primeira experiência profissional foi como menor aprendiz numa empresa dentro do Perini, que hoje é o condomínio onde a gente está sediado também, né? Só que, em paralelo a essa minha primeira experiência como menor aprendiz, o meu pai estava começando uma empresa, um negócio familiar, enfim, sempre foi pequeno, a gente chegou até acho que no máximo 5, 6 funcionários. Mas principalmente no começo, né, ele precisava de muita ajuda. Então eu saí desse trabalho de menor aprendiz com 15 anos e fui ajudar ele, fui trabalhar com ele. Mas eu comecei a me envolver muito nos negócios desde cedo. Então, ali com 16, com 17 anos, eu já exercia muito função dentro da empresa. Comercial, marketing. Comecei separando nota e depois acabei me envolvendo. Vai absorvendo funções ali, né? Exatamente. A empresa também cresceu relativamente rápido. Eu acabei me envolvendo bastante no comercial e no marketing nesse sentido também. E na época essa empresa ela importava produtos da China e distribuía no Brasil. Então com 18 anos eu tive a oportunidade de ir até a China para negociar com fornecedores, propor melhorias. Então fiz um relatóriozão assim, em inglês já com todas as melhorias e tal. E fui visitar esses fornecedores e também procurar novos na China, né, com a cidade. Então, eu participei desse crescimento, né, consegui me envolver bastante nos negócios e ter essa oportunidade. Então, eu digo que essa sorte de me envolver nesse mundo dos negócios desde novo me ajudou bastante, né, nessa caminhada. Sorte não é também, né? Porque, cara, a gente sabe, a gente já teve menor aprendiz e a gente vê que talvez seja aquela coisa, né? A gente vai ficando velho, vai olhando a nova geração com um pouco de desdém, mas é difícil tu ver pessoas que têm essa proatividade, né? Pô, tá lá, começa com 15, 16, separa a nota, faz um relatório, tem essa motivação de ir. Então, por mais que talvez tenha tido um pouco de sorte, muita capacidade, né, cara? E eu acho que também é um pouco de responsabilidade, assim, né? Isso traz muita maturidade, né? Tu saber que é um negócio da família, que traz ali a receita para manter uma família. Acho que eu sempre tive isso comigo, dessa responsabilidade de fazer dar certo, e eu fui me envolvendo. Enfim, lembro que no começo, nas reuniões com o banco, com a Englobal, que era a nossa importadora na época, daí começa o nosso relacionamento, mas eu ia e ficava quietinho, só ouvindo, não sabia de nada, para mim era tudo meio que grego, então aos poucos eu fui absorvendo conhecimento e compartilhando dessa responsabilidade. E pior que tem que ser assim, né, cara? Porque por mais que exista, não desmerecendo o estudo formal, claro, mas faculdade, curso de negócio, é importante, mas, cara, tu conseguir estar na prática, vivenciando uma reunião, uma experiência dessa de negócios, é o divisor de água. Exato, né? Tem que fazer, é o fazejamento ali, né? Exatamente, tem que ter. Acho que o conhecimento, a educação, ele complementa muito isso, mas sem a experiência, eu acho que até daria... Eu sou muito suspeito a falar sobre isso, mas daria até preferência, sempre dei preferência pro profissional, né? Para o meu contexto, sempre deu certo e fez muito sentido, né? Mas a educação acaba sendo mais um complemento, pelo menos... Vai juntando as coisas, mas tu precisa trilhar o Exatamente. Tanto a parte de experiência, mas também de networking, né? Quando tu está envolvido nos negócios, independente da idade ou do grau ali, né? Acho que é um crescimento, mas tu vai conhecendo pessoas, vai conseguindo observar oportunidades, né?
para mim, por exemplo, o fato de eu ter ido muito novo para a China, cara, abriu minha mente de uma forma muito grande, muito novo, né? Eu olhava tudo aquilo e falava, cara, é impossível eu não conseguir, às vezes, atingir 0,00001% do que é gerado de oportunidade, né? Desse país e daqui para o mundo. Então, a gente acaba abrindo bastante a mente nesse sentido. Tira um pouco do tabu do que é a China, né? A gente tem, eu pelo menos, ainda mais novo, né? Não tinha tanta experiência, mas foi com muito... Às vezes muito tabu, sem saber direito o que esperar e acabei me surpreendendo. Então, tudo isso... A China, eu não tive a oportunidade de ir, mas conversando com o Pedro aqui no podcast e tendo contato com empresas do comércio exterior, quebra aquela visão. Porque o que é ensinado na maioria? Talvez da nossa geração que pegou, o chinês ele é quase um escravo. Ele trabalha 18 horas por dia fazendo trabalho manual e não tem acesso a nada. Exato. Quem já foi para lá já volta com uma outra visão. Que o chinês está muito melhor que o brasileiro. Exatamente. Tem muito mais tecnologia, acesso a coisas e enfim, né? Eles evoluíram muito, né? Então isso, quando a gente vai lá, acaba sendo um choque mesmo, né? E aí volta com outra mentalidade. Enfim, então eu comecei desde muito novo nessa parte de negócios e tudo mais. E foi onde eu conheci o Pedro, o pessoal da Englobal e tudo. E no ano de 2020, ali que teve a pandemia, aconteceu toda a situação que a gente já sabe, né? Sim. Todo mundo passou por isso. E no final de 2020, o Pedro trouxe até mim essa ideia da One-to-One, né? O 121 que a gente chama. Que nasceu, então ele foi idealizador, né? Para ser um mini mercado autônomo de rua. Que legal, foi a ideia dele também, foi ele teve ideia o pé dele. Pô, ele é um cara muito visionário, né, cara? Exato. Às vezes conversando com ele, ele é mais na dele, assim, muito técnico, mas ele é visionário. Bastante visionário, observador dessas oportunidades de melhoria no dia a dia, porque né, o negócio, a ideação, ela nasce de um problema, né? Até depois eu posso comentar um pouco da metodologia que a gente usou e usa na One-to-One, que é bem interessante também com relação a isso. E aí ele trouxe por quê? O que ele sofria, né? Enfim, como a gente tem essa rotina corrida no mundo dos negócios e tudo mais, é o tempo. Então, assim, ter que sair do trabalho, parar no mercado, estacionar, pegar uma escada rolante, pegar fila e vai para o caixa, bota no porta-mala do carro. Então, assim, era uma jornada cansativa, às vezes, para tu comprar poucos itens. 5, 10, 15 itens. Pô, principalmente às vezes tu vai no mercado, sei lá, uma sexta-feira à tarde, tu quer pegar 2, 3 itens. E tem aquela fila gigantesca, início de mês, pagamento, tem exato. tudo isso. O cara às vezes frustra, o cara desiste de comprar. Exatamente. Né? Ainda aqui a gente tem algumas opções, né? Que tem ali os totens automáticos. Hoje em dia já melhorou um pouco mais, Melhorou, né? Não é todo o mercado que tem, claro, os principais têm, só que ainda assim é uma tecnologia que ela, pelo menos os quais eu frequento, não funciona 100%. Às vezes, dá um errinho ali, às vezes não soma direito, o sistema ele é um pouco lento, então... Tem que melhorar bastante. Tem que melhorar. Ainda, exato. E dessa dor que começou a... Exato, dessa dor que daí o Pedro falou assim, cara, vamos montar um mercado que eu possa entrar sozinho, comprar sozinho e sair, que eu consiga economizar esse tempo. Então essa foi a ideia, né? Até já fazendo um parênteses, na One-to-One a gente usou uma metodologia que é a top 5, tá entre as top 5 metodologias do mundo para startup, que é uma metodologia do MidTech. Do MidTech. E é uma metodologia da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, às vezes a gente vai buscar coisas no Vale do Silício, vai buscar coisas na China e tal. Mas dentro do estado de Santa Catarina existe essa metodologia que está entre as 5 melhores metodologias do mundo. Legal. Cara, vou até... MidTech? MidTech, MidTech da ACAT? Da ACAT, isso. Associação Catarinense de Tecnologia. Vou deixar salvo aqui para depois dar uma... É bem interessante. Mas o que seria essa metodologia de formatação de modelo de negócio? Isso, é uma formatação de modelo de negócio para startup. Então, para empresas que buscam essa questão da escala, né? E ela é dividida em 5 etapas. E por que a gente passou por essa metodologia? Porque a One-to-One, logo no início, quando o Pedro me convidou, um dos nossos primeiros movimentos foi entrar para a Softville, que é uma incubadora de startup aqui em Joinville. E nessa incubadora de startup, eles aplicam essa metodologia e você tem uma espécie de banca a cada 6 meses, onde eles validam cada uma dessas 5 etapas. Então, ou você fica na etapa que você está, ou você avança, ou você sai do programa por não estar se qualificando dentro dessa metodologia. A One-to-One ela passou por essas 5 etapas e se graduou nessa metodologia. Nós nos graduamos na Softville. E isso, até hoje, a gente aplica... Não só foi aplicado para começar a One-to-One desenvolver, mas todo novo produto ou novo serviço que a gente quer aplicar, a gente usa essa metodologia. Porque ela consiste de 5 etapas, que é a ideação, que é justamente o que o Pedro teve, que foi a ideia de ter um mini mercado autônomo por conta da dor. Então, normalmente surge de um problema ou uma oportunidade que a gente visa. Depois tem a parte da validação. Então, é eu validar o problema e depois validar a solução. Né? Contando a trajetória da One-to-One vai ficar mais evidente. Depois a gente vai para a geração de demanda.
onde eu já validei o problema e a solução e agora eu preciso vender para os primeiros clientes para ver se faz sentido o que eu validei. Depois eu tenho a tração, então onde eu já começo a montar uma estrutura de comercial, já começo a estudar um pouco mais essa questão de maior quantidade de clientes e tudo mais. E depois eu tenho a escala. Então, um pouco disso vai explicar o que tu comentou no começo, Gabriel, que é a questão. Por que a gente é uma startup, uma franqueadora e de mercado autônomo? Então, essas 5 etapas, elas explicam, dessa metodologia, explicam muito bem o porquê disso tudo dentro de uma mesma empresa. Cara, muito interessante isso, porque daí eu fico pensando até como se aplica também nos negócios da Ousar, né? É isso que eu acho interessante da startup em geral, porque é uma metodologia rápida que às vezes a indústria em geral acaba não absorvendo, sendo que ali tem muita informação boa de negócio, independente se tu vai ou não se classificar como uma startup. Esses 5 passos aí são muito relevantes. Eles são aplicáveis não só para uma startup, mas para qualquer negócio. Qualquer negócio, né? Um novo produto que eu quero testar, um novo serviço que eu quero oferecer, ele é muito aplicável. Principalmente porque ele te faz economizar tempo e recurso. Exato. Né? Então, com relação ao one-to-one, então a ideação foi essa questão do Pedro, né? Dele ter essa ideia. Então, aí tá a ideia formada. Que a maioria dos negócios já morre aí, né? Eu tive uma ideia, porra... Exato. Eu, às vezes até falo, cara, ideia boa acho que todo mundo tem, né? Às vezes algumas por ano, mas, pô, se tu ficar só com a ideia, não... Tem aquele clássico, né? Quando surgiu o Uber, todo mundo tinha um amigo que já tinha pensado em fazer isso algum dia, né? Mas entre a ideação e a execução, tem um vale bem grande ali no meio que envolve bastante coragem. Só que isso que eu acho interessante nos 5 passos é que às vezes as pessoas acabam parando na ideação por não saber para onde ir. Exato. Então tu sai da ideação, depois tu vai para validação. Isso, validação, geração de demanda, atração e escala. Na validação, daí você leva para o mercado, pesquisa, tem que falar realmente com o cliente, né? Exato. A validação, que seria a segunda etapa, para mim, talvez seja a mais importante de todas as etapas. Porque eu sempre costumo dizer que ela é muito contra-intuitivo dentro dessa metodologia. Porque vamos pensar, eu quero montar uma startup, ou enfim, uma empresa que seja. O que a galera normalmente traça de rota? Primeiro eu tenho a ideia. O segundo passo ele já vai contatar um dev, já vai contatar botar a mão na massa. Um web designer talvez, e já vai sair fazendo... desenvolvendo aplicativo, vai pagar uma fortuna para um aplicativo, vai pagar uma fortuna às vezes para uma solução, para um sistema, algo assim, que ele nem sabe se aquela dor realmente existe, se aquilo que ele está pensando vai resolver de fato uma solução. Então o que essa metodologia ensina é o quê? É começar pelo problema. Então, dentro da validação, você vai estudar o primeiro problema. Na prática, entrevistar pessoas. Então, a gente define o ICP ali, detalha o nosso cliente ideal, que a gente imagina, tudo é suposição nesse início. Nesse caso, o usuário final? Isso, era o usuário final. Pessoas semelhantes ao Pedro, para ver se essa dor realmente existia, que trabalhavam o dia inteiro, que tinham uma rotina um pouquinho mais corrida, às vezes cargos um pouquinho mais de liderança para cima ali e tal, talvez uma supervisão para cima. Mais jovem, também meia idade, acaba usando. Isso, meia idade, porque tem a questão de ser jovem, até hoje a gente vê isso pelos dados que a gente coleta da One-to-One, né? Em universidades, né, a gente acaba pegando pessoas mais jovens, mas é um ticket mais baixo. Quando a gente pega pessoas de meia idade, em escritórios, né, às vezes às vezes de prestador de serviço, tal, que já tem cargos até um pouco mais altos, gastam mais, né? Então, a gente até pegou, se eu não me engano, era de 30 a 50 anos, 30 a 55, para pegar já uma renda um pouco maior. E até dando uma observação aqui, a gente já fez bastante pesquisa de mercado na Ousar e eu acho que um ponto importante é você não tentar conduzir muito a resposta, né? Porque às vezes, eu não usaria. Pô, mas e se fosse assim? Aí tu vai tentando tirar a resposta que você quer, mas não tem que ter esse cuidado, imagino, né? Exatamente. Na metodologia eles até passam sobre isso, onde você tem que fazer primeiro perguntas abertas, nunca fechadas, e tu não pode direcionar muito. Nem falar do negócio. Tu vai perguntando, beleza, como é que é a tua questão de alimentação no dia a dia? Como é que você consome no mercado, por exemplo? Depois de um dia corrido, como é que são as suas escolhas para saber o que vai comer com a sua esposa, com o seu marido? Então, tudo isso tu vai jogando perguntas abertas para a pessoa ela tentar falar o melhor possível até ela descrever a rotina dela, o processo de decisão, para você entender se o que você propõe, se o problema realmente existe. Né? Então a gente foi para esse caminho. Então, a gente conversou, com mais de 100 pessoas, né? E acho que mais de 20 ou 30 empresas. Porque como a dor estava na empresa, a gente também queria entender com as empresas se fazia sentido isso. Então a gente abordou algumas empresas também. E na validação do problema, o que a gente entendeu? Que
todas as pessoas reclamavam de opções de alimentação do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. E a gente ia aprofundando nessas pesquisas, então a gente fazia, primeiro fomos entrevistar 15 pessoas. A gente temos que mudar essas perguntas, a gente descobriu isso, descobriu aquilo, nossa ICP não é assim, ele é assado, então a gente ia traçando. Você vai também, daí 100 pessoas, você vai quebrando em grupos para ir refinando, não é entrevistar as 100 de uma vez. 15, exato. Depois avalia, depois dá para 20. Obviamente, quanto mais pessoas tu conseguir falar de forma ali assertiva e tal, é melhor porque você consegue ter uma amostragem maior, consequentemente extrair mais informações. Na época a gente ficou 100, 110 pessoas mais ou menos. E aí o que a gente começou a descobrir, né, validando o problema com as pessoas e com as empresas? O que poderia ser mais benéfico para essas pessoas que tinham essa necessidade do que uma opção de alimentação dentro da empresa? O que poderia ser mais perto do trabalho, se não dentro do próprio trabalho? Né? E aí foi onde a gente teve o primeiro insight, então, de montar um mercado autônomo dentro de ambiente corporativo. Entendi, não nasceu ali, a ideia era o mercado autônomo. Exato. E a gente está vendo muito para a questão de rua. Né? Então, que é o tradicional, digamos assim, né? Tem rua, às vezes em condomínios. Nem passava pela nossa cabeça, talvez, abrir em ambiente corporativo, né? Porque, eu não sei, talvez tenha concorrente, mas... Ou tem concorrente no corporativo? Hoje, sim. Algumas outras empresas de mercado autônomo atuam no corporativo, mas eu costumo dizer que é por consequência. Tu é especialista, né? Exato. Hoje a gente se posiciona como especialista no corporativo. Tanto que hoje a One tem até uma embaixadora, que é a Carol Martins, que é a principal imagem do RH no LinkedIn, que ela é embaixadora da One, porque hoje a gente está ligado muito a benefícios, nós estamos ligados muito ao RH das empresas, porque a One ela não entra como uma lojinha dentro dos ambientes corporativos, mas sim como um benefício para os colaboradores. Então a gente melhora o ambiente de trabalho, a gente melhora a retenção de talentos, a gente consegue oferecer um mix de produtos que os funcionários pedem, né? Então, às vezes tem uma necessidade específica. Já tivemos dentro de hospital questão de fralda, lenço umedecido para as mães que esquecem quando vão ter filhos. Já tivemos necessidade de indústria que era longe, não tinha absorvente para as mulheres, desodorante, escova de dente. Você personaliza também, então, o produto. A gente consegue personalizar. Pô, que legal. A empresa consegue abastecer a carteira dos colaboradores, então fazer campanhas de assiduidade. Para quem não falta, ganha um saldo para gastar na One. Quem bate meta, ganha um saldo para gastar na One. Então, de várias formas, a empresa usa nós, né, em prol dos benefícios dos colaboradores. Né? E isso a gente descobriu também entrevistando as empresas, que existia essa dor. Né? E a gente chega justamente para não atrapalhar o RH. A gente fala, cara, a RH já se incomoda demais, a gente cuida de tudo, a operação é nossa, o risco é nosso, a gente só precisa do espaço, da internet e da energia elétrica. Pronto. Fica ali com o benefício de ter um relacionamento colaborador. Exatamente. Poder dar os benefícios, facilidade e afins. Isso mesmo. Usa, né, a gente pro lado positivo, porque vocês quiserem aproveitar de benefício, mas a parte de operar, de incomodação, entre aspas, né, a gente assume 100%. E quando que chegou na empresa? Vocês já começaram a mapear a empresa ou depois de X entrevistas vocês viram, opa, podemos ir para empresas? Isso, depois de umas que vocês viram que... Exatamente. Primeiro que o consumidor, a gente viu, cara, a necessidade está em ser próximo do trabalho. Então, como eu comentei aqui, pode ser mais próximo do trabalho do que dentro dele, do que o próprio trabalho. Então, aí a partir daí a gente começou, beleza, então agora vamos conversar com as empresas para ver se algo nesse sentido, né, elas apoiariam, elas, né, estariam dispostas a ter. E a gente descobriu que sim, que as empresas careciam de benefícios, muitas não tinham opção de alimentação, às vezes tem uma cantina que é caro, que fecha 5 da tarde, mas tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha fim de semana. E já pensando no RH ou primeiro chegou... Não, assim, tudo é descoberta. Descoberta, né? Era batendo lá na porta, conversando, aí o pessoal ia nos direcionando, não, então fala com o RH que acho que faz sentido. Eu falo. Então foi tudo na base da validação do problema. A gente ainda está na segunda etapa de validar o problema. Então aí pra gente ficou muito claro. E dentro da segunda etapa, que é a validação, agora a gente tem que... Beleza, eu validei o problema, eu vi que o problema existe, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Agora eu preciso validar a solução. Então eu preciso ver se a solução que eu estou imaginando, ela faz sentido para eu resolver aquele problema que eu consegui validar. Né? E em vários aspectos, tanto do funcionamento para o consumidor, do funcionamento para a empresa, do preço que eu vou cobrar, da parceria que eu vou estabelecer, da minha, talvez, operação, da minha tecnologia. Aí talvez chegue um momento de tu testar algumas coisas. E com isso, dentro da validação do problema, nós tivemos 2 passos principais na One. Primeiro, a gente precisava validar as tecnologias, porque o nosso não era puramente software, tinha hardware com software. Eu precisava ter a estrutura e a tecnologia para rodar na estrutura. Então, com isso, a gente montou dentro do Perini também
Perini é o maior parque multissetorial da América Latina, é um condomínio de empresas, né? Então, o pessoal aqui de Joinville conhece bem, mas para quem é de fora, então eles chamam até de Vale do Silício Brasileiro. É maravilhoso lá. Porra, e tem de tudo, né, cara? Desde indústria, fabricante, serviço, software, tecnologia, tudo. É incrível, cara. E lá hoje acho que tem quase, ou se não mais de 300 CNPJs. Eles têm uma universidade, que é a UFS, que fica lá dentro. E tem um polo de inovação que é o Agora Tech Park. Hoje são 3 prédios. Na época que a gente começou lá era um prédio só. Mas acho que o projeto são para 7 ou 8 prédios. Caramba. Então, o único ambiente no Brasil que une esses 3 ecossistemas dentro de um lugar só. Né? E são os componentes necessários ou que tem dentro lá no Vale do Silício, né? Que foi o precursor disso. Então, por isso que eles chamam de Vale do Silício Brasileiro. Até para você estar lá também já é uma baita pesquisa de mercado, porque você tem tudo na mão, né? Tudo. Claro, você conseguiria viabilizar fora? Conseguiria. Mas eu acho que ali ele acaba sendo um acelerador, né? Só dentro do Prêmio a gente tem 6 ou 7 unidades, né? Então já nos propiciou bastante negócio ali dentro, né? Então é um baita case, assim. E a One Softville, que eu comentei antes, é dentro do Agora. Então a gente nasceu dentro desse polo de inovação. E dentro do Perini, ele acaba sendo um laboratório. Eles têm até um programa chamado Perini City Lab, porque você consegue testar soluções antes de levar para o mundo real, porque ali dentro circulam acho que de entre 10 a 15 mil pessoas. E então tu simula o ecossistema de uma cidade mesmo, só que no ambiente controlado. Então a gente abriu a primeira floricultura 100% autônoma do mundo. Até teve isso, Tivemos isso. Que massa. Mas para quê? Para testar tecnologia, a gente precisava testar. E, de novo, antes feito que perfeito. E aqui é validação, não bota grana e muita energia nisso. Então, a floricultura, por exemplo, eu desenvolvi via no-code todo o sistema para rodar a floricultura. Só para realmente... tu mesmo desenvolveu por lá via no-code. Olha aí, ó. Eu não sei programar, mas eu entendo muito de lógica de programação. Então, com esse raciocínio lógico, eu consegui desenvolver via no-code. Aí chamei um amigo ou outro para fazer umas integrações via API, que na época eu não sabia muito bem, me ajudaram. Então, como é que funcionava a floricultura, né? Por que a primeira 100% autônoma do mundo? Porque você abria a porta, normal, igual na Ontion é hoje, a porta era trancada, ela desbloqueava, tinha que fazer um cadastrinho também. Você comprava tudo sozinho, todas as flores e tudo mais. As etiquetas de preço eram etiquetas eletrônicas, então a gente conseguia mudar a distância os preços. Mas, além disso, aí você abria a porta, a TV ligava, a luz acendia, era bem legal a experiência. Mas, além disso, a água que para regar as plantas nós captávamos da chuva e a energia para rodar todos os sistemas era solar. Porra, que top. Porque a flor é um pouco mais complexo, né? É orgânico, não precisa estar... Isso na época a gente achou que era mais simples, né? Por isso que a gente foi para esse lado. Aí tem Joinville, Estádio das Flores, tem todo esse apelo também, né? Já de marketing, né? E já um pouco mais na linha da Ousar aí. Sim. E aí a gente... para testar tecnologia e descobrir o que dava certo e o que não dava. Tanto que dali para o primeiro mercado autônomo corporativo, a gente já mudou bastante coisa, aprendeu bastante com a floricultura. Serviu só para testar a tecnologia mesmo. Aí, depois que a gente conseguiu testar a tecnologia, a gente falou, não, beleza, agora a gente entende como funciona, vamos atrás agora, de fato, dos fornecedores para montar o primeiro mercado autônomo. E a primeira unidade nossa foi dentro do Agora Tech Park, né? Que, enfim, ela existe até hoje. E a primeira unidade a gente inaugurou em 2022. Então, esse ano que vai fazer 3 anos a primeira unidade. É bem recente, né, cara? É bem recente. Então, né, da primeira unidade até hoje, a gente tem quase 50 franqueados que eu comentei, quase 100 unidades também operando. Então, a gente conseguiu ter um avanço muito bom. Também muito por conta dessa metodologia e do que a gente conseguiu estruturar nesse caminho. Né? Até a ideia também que você tem de não gastar muito dinheiro no começo é essencial, né? Porque às vezes o cara tem uma ideia boa, nem valida o mercado, já quer botar uma grana e a gente sabe que hoje você consegue criar um MVP, um produto básico com no-code. Isso mesmo. Né? E às vezes para tu sair do teu produto básico para ir um pouco mais avançado, tu já vai ter que contratar um desenvolvedor sênior que tu vai gastar uma fortuna. Exatamente. Então, testa antes, né? Exatamente isso. E faz parte pivotar nessas etapas, né? Que eu tô contando uma história linear, mas nesse meio a gente teve várias reuniões, a gente teve vários passos para trás para depois dar 2 para frente, né? Então, assim, pivotar, essa metodologia, ela faz você pivotar. Ou você pivota da ideia em si, porque ela realmente não é viável, ou você vai pivotando a tua solução, adaptando ela para o problema que você descobriu. Né? A gente até pivotou a validação do problema também, né? Porque o primeiro mercado autônomo que a gente abriu ali no Ágora, qual que era a nossa ideia?
como o pessoal reclamava de não ter opção perto do trabalho, que a gente pensou, vamos montar um mini mercado, mas um mini mercado mesmo, dentro das empresas, com enlatado, com produto de limpeza, enfim, com comida, arroz, feijão. Então a gente montou um mix de mercado mesmo. Vocês chegaram aí nessa estrutura grande A ali. primeira foi isso. Então nós tínhamos ali produtos de alimentação imediata, tipo chocolate, refri e tal, mas boa parte do mix eram produtos de mercado. E aí a gente estava validando a solução. E o que a gente descobriu, por exemplo? Que 70% do mix o pessoal não queria consumir no trabalho. O pessoal não queria comprar um saco de arroz ou de feijão e levar para casa da nossa unidade. Porque a gente não tinha a marca que a pessoa queria, a gente não conseguia oferecer o mesmo mix. Mesmo com a precificação similar, ela ainda ia optar... Exatamente, por passar no mercado para comprar esses itens. Mas o que a gente viu que o pessoal consumia demais? Produto de consumo imediato. Para substituir um almoço que ele não conseguiu ter naquele dia, para fazer um lanchinho da tarde, para matar uma sede num dia de calor. Então a gente percebeu que isso sim a gente estava resolvendo. Então a gente só conseguiu descobrir porque a gente estava validando o problema. Então em pouco tempo, ali, sei lá, 2 ou 3 meses, a gente mudou 70% a 80% do mix de produto. Então a gente praticamente tirou tudo e botou só item de consumo imediato. E nessa mudança a gente conseguiu aumentar ali de 3 a 4 vezes o faturamento da unidade. Caramba. E interessante também essa tua visão, que na verdade você começou com o mix completo e aí enxugou ele. Talvez o mais comum na cabeça da pessoa seria, vou começar com pouca coisa para ver se vende. Só que às vezes você tá pouca coisa, não vai vender nada, você vai se frustrar. Exatamente. Então aí ali invalida o modelo de negócio. Então Exato. começou grande, foi... A gente enxugou com relação ao nicho de produto, mas a gente aumentou a variedade. Tá? Se antes eu tinha 2 chocolates, eu passei a botar mais chocolates, passei a botar mais barrinha de proteína, mais barrinha de cereal, mais opções de refrigerante ou de energético. Então a gente começou a estudar. Obviamente hoje a gente é muito mais aprofundado no mix de produto nesse sentido. A gente tem estudo com base em dados até o que cada tipo de ambiente consome, um diferente do outro. Por isso você comentou, por exemplo, no hospital ali tu vai ter fralda, lenço umedecido, que daí aquele nicho vai ter aquela tendência, digamos assim. Tipo, a indústria costuma consumir mais, por exemplo, refrigerante de 2 litros. Né? Agora, quando pega um compra pra galera escritório, toda. vai mais numa latinha, vai mais... energético. Exato, energético. Tem então... a novidade da cafeteira agora que você vai... Não sei se eu posso dar esse spoiler Não, aqui, mas você já comentou, eu vou trazer. Então. A gente está usando a mesma metodologia para validar máquinas de café nas unidades da Multione. Porque a gente pensa máquina de café, uma só, mas não, tem vários tipos, né? Não, assim, tu vê a máquina operando, é muito simples. Tipo de café, né? Tipo, e como que eu adapto isso para nossa operação, né? Então, até o exemplo da máquina de café, a validação do problema foi conversar com as empresas e tudo mais. A gente foi na mesma linha, conversar com consumidores. E a validação da solução, eu fiz um benchmarking, cara, levei uns 3 meses mais ou menos. Eu conversei com todos os importadores e distribuidores de máquina de café do Brasil. Conversei com os fabricantes de máquina de café do Brasil, conversei com players que eram referência nesse segmento para eu entender como que eles resolviam a solução, fiz benchmark até com concorrentes para entender quanto que eles cobram, como que eles operam e tudo mais. Tem concorrentes já com máquina de café? Em É que existem locais? Empresas que trabalham só com máquina de café para ambiente corporativo. Eu já vi algumas que elas meio que alugam, né? Elas dão a máquina, mas tu tem que comprar X tem por tudo mês. isso. Tem tipo a questão de exploração de ponto, assim como a gente faz com o mercado autônomo para vender as bebidas, mas tu pode vender o café, tu pode... tipo, a empresa subsidia algumas bebidas, outras tu vende. Aí eu posso comprar a máquina de café, eu posso alugar a máquina de café. Aí beleza, a máquina é uma coisa, mas eu tenho que ter o gateway de pagamento para funcionar na máquina para receber isso. Eu tenho que controlar os insumos. Cara, é muita coisa para pensar. Coisa, né? Passou pela validação, ali nesse caso da validação para ver qual que vai ser a... E hoje a gente está validando a solução. Após esse benchmark, eu já consegui estabelecer mais ou menos o que eu imaginava e hoje está rodando em 3 unidades próprias nossas. Então a gente está ainda em validação e depois que tiver tudo pronto, tudo isso descoberto, tudo isso validado, aí sim que eu vou passar para o franqueado. Tá aqui, essas opções, resolve dessa forma. Então a questão da franquia justamente também é isso, né? O franqueado poder já ter essa informação pronta e a gente que investe né, e se dedica para fazer essas descobertas. Até você como franqueador também, né? As tuas unidades vão servir como uma pesquisa de mercado para não usar o teu franqueado para testar, para ver se funciona ou não. Não é essa a ideia, né? Ele já paga por esse know-how, então a gente já dá essa inteligência do negócio para ele, né? Mas enfim, ainda voltando na questão da unidade ali, né? A máquina de café é a mesma metodologia, então vão ser caminhos parecidos. Então a gente validou a solução ali, né? Passamos por essa validação, conseguimos adequar o mix de produto e tudo mais com essa unidade do Ágora. A terceira etapa é a geração de demanda. Caramba, ali a gente tava na segunda ainda. Na segunda, coisa pra muita caramba, coisa. Cara. Isso aqui tudo assim,
por você não investir tanto recurso, principalmente, tal, tu consegue fazer essas mudanças de forma mais rápida. Sim. É mais fácil tu voltar um passo e tal, porque você tá testando, né? Hoje, por exemplo, é muito difícil com 30 unidades eu dar um passo e voltar um passo, porque é um volume absurdo. Mas com uma unidade, tava do lado do escritório, acaba sendo mais fácil, né? E aí, depois a gente foi para a geração de demanda. O que é geração de demanda? A gente começou a botar a segunda e a terceira unidade. Então, os nossos segundo e terceiro clientes, quase que concomitantemente ali, foi a BMW, né, a fábrica. Top. E a Univille, a universidade aqui de Joinville, né? Clientes grandes, muito expressivos, muito bons, né? Traz um peso gigante para a marca e segundo, se der certo com esses dois, vai quase qualquer, porque são bem distintos, né? Exatamente. BMW para a gente estava indo por uma... A gente também até... seguiu por esses dois porque fazia muito sentido, né? A gente tinha um polo de inovação, estávamos vindo daí para uma indústria que é a BMW e para uma universidade que é a Univille. Então, e nosso quarto cliente foi o Hospital Dona Helena. Então, perfeito. Então né, fechou cara? Certinho na época, assim, o que a gente precisava para validar. Se tivesse liberdade de escolher qual você quer atender, provavelmente seriam esses aí, né? Exatamente. E, além de ser empresas, né, que a gente é muito contente de atender até hoje, assim, empresas super tradicionais de Joinville, super referência aqui na região, né? Pra gente também foi muito bom, assim, né? Já ter isso como case, como experiência. Aí na geração de demanda é onde a gente, beleza, eu validei a solução, validei o problema, validei a solução. Agora eu vou ver se o mercado realmente está disposto a pagar por isso, né? Então foi onde a gente conseguiu pegar esses primeiros clientes. Que foi Mas ali quando você levou a parte de tecnologia, você já tinha formatado a questão do sistema, tu já tinha tudo isso concluído ou depois foi adaptando também? Quando a gente validou o problema ali com a floricultura, a gente entendeu, validou a solução com a floricultura, a gente entendeu o que a gente precisava de tecnologia. E aí, quando a gente foi já montar o primeiro mini mercado, eu já sabia o que a gente precisava de tecnologia. Gateway de pagamento, questão do cadastro de contas. Que hoje você tem, na verdade, o sistema ele é teu e tem várias integrações. Isso, hoje tem sistemas que são desenvolvidos para nós, tem sistemas que a gente contrata de terceiros, então eles são vários sistemas juntos ali. Integrações, né? Ali, né? Integrações, exato. E, obviamente, ao longo do caminho, né, a gente foi trazendo outros sistemas também para amparar outras questões, né? Até para a parte de dados, parte de inteligência artificial, a gente usa na OneTown em alguns pontos também. Então, mas isso foi ao decorrer do caminho, né? Sempre uso muito antes feito que perfeito, porque tem que ser. Tu começa e depois vai melhorando, né? E aí, na geração de demanda, então, a gente fechou esses próximos contratos para realmente validar. Cara, o mercado está disposto a pagar. Aí tu já tem que ter ali, talvez, os 2 primeiros funcionários. Aí tu já começa a ver se aquela operação ela é viável, se ela Na época estava só você ainda? Ou já tinha sócio? Até abrir a floricultura, eu estava eu, né? Junto com os meus sócios, obviamente, mas na questão do dia a dia era eu sozinho. E quando a gente inaugurou a floricultura, a gente contratou a primeira estagiária, que é a Diane. Porque ela, na época, estava cursando biologia para ajudar com as plantas. Alguém tinha que entender, né, cara? Tinha que entender alguma coisa. A gente não entendia nada de planta. E aí, ela entrou para isso. Hoje, ela é nossa coordenadora das unidades próprias. Então, ela que cuida das 30 unidades e da equipe de logística, de suporte. E ela começou como estagiária, então a partir dali ela foi me ajudando bastante. Aí quando a gente fechou o contrato já com as outras empresas, já tinha acho que mais um funcionário para auxiliar na logística também. Então obviamente a gente sempre foi tendo mais funcionário do que o necessário, porque o nosso objetivo era outro, né? Então a gente, eu nunca operei propriamente dito para poder ficar nesse estratégico, nesse gerencial, desenvolvendo o negócio, né? Então a gente sempre teve um pouquinho mais de funcionário do que necessário por conta disso, né? Do modelo de negócio e tal. E até te fazer uma pergunta. Hoje, quando você chegou nessas grandes contas, às vezes é uma dor que as pessoas têm, não só startup, mas às vezes negócios que estão iniciando, como é que eu vou ter meu primeiro cliente? Às vezes, vou ligar lá, o cara vai pedir case, eu não tenho. Mas às vezes é esse que é o diferencial, né? Não sei se você usou essa abordagem, por exemplo, cara, eu não tenho ninguém, eu quero rodar na tua unidade, você vai ser parceiro, projeto piloto, me comprometo a entregar. Como é que foi essa relação para tu chegar até esses... Eu acho que assim, isso vale muito, Gabriel, talvez 2 aspectos. Primeiro a questão, todo mundo fala, mas de networking, assim. Essencial. O fato de a gente estar dentro do Ágora, no polo de inovação e tudo mais, isso já dá uma bastante. credibilidade, né? Dá uma credibilidade. A gente já tinha passado pelo crivo da Softville, querendo ou não, pra gente entrar no Softville, a gente passou entre as 15 principais de 45 startups que se cadastraram. Tinha uma base por trás, que são as empresas dos meus sócios, né? Uma tem quase 20 anos já, que é em Global ali. Então também dá muita segurança, muita base para o negócio. E eu acho que muito a experiência dos empreendedores, né? Então,
mas eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse networking. Cara, talvez traz um sócio que tenha alguma coisa nesse sentido, ou que tenha uma facilidade para isso. Acho que a sociedade, o segundo aspecto que eu ia comentar, ela é muito importante nesse sentido, né? É muito complementar, complementa muito isso. E eu acho que assim, a questão até do posicionamento, acredito muito na questão do posicionamento, na segurança que tu passa para a empresa, né? Beleza, o agro a gente estava ali dentro, então a gente conseguiu pôr ali, mas a gente também teve que ter um posicionamento, nós tivemos que passar segurança ali para a direção do Ágora. Por mais que estava ali, não foi dado de presente o espaço, exatamente, né? Não, pelo contrário. Então, assim, obviamente o Ágora sempre fomenta até hoje essa questão de inovação, mas com segurança porque é o ambiente deles, o espaço deles. Então, acho que essa questão de saber se posicionar, a validação do problema ajuda demais nisso. Porque foi até engraçado, tem grandes multinacionais que eu já sentei para fazer reunião, que, cara, tava a equipe do RH inteiro, desde o diretor até gerente, assim, empresa com milhares de funcionários. E a gente validou tão bem o problema, a gente entendeu tão bem a dor, tanto dos consumidores, mas também que a empresa passa, que quando tu senta para vender o negócio para eles, cara, tu vai na ferida. Vende, né? É um negócio assim que tu vê no olho dele que tu tá oferecendo algo que faz sentido. Tu apresenta e vê o pessoal concordando com a cabeça o pessoal ali, fazendo né? com a cabeça, falando, nossa, eu te falei daquilo, olha só, eu tinha comentado. Então, assim, a validação do problema ela existe também para isso, né? Sim. O teu pitch comercial ele precisa vir com base num problema, né? Isso, porque exato. tu não tá lá vendendo por vender. O cara não vai comprar de você só porque às vezes teu produto é bonito, tua marca é boa. Tem que chegar lá e resolver alguma coisa, né? Eu brinco às vezes, cara, o cliente vai comprar de vocês em duas situações. Ou se ele ganha mais dinheiro ou se ele economiza dinheiro. Você, na verdade, tá ajudando os dois, que ele vai economizar. Talvez o cara tenha que sair da empresa fazer uma compra e ele vai ganhar mais que o funcionário, vai estar mais motivado. Isso, então, ou tu retém talentos, né? O cara talento, não tem tanto giro ali, tanta cera de funcionário e tudo mais. Então é algo assim que acho que, né, quando tu entende tão bem do problema, a hora que eu sento para conversar, cara, o Gabriel, ele é do RH, por exemplo. Eu vou sentar contigo e eu sei exatamente os teus pontos de dor. Né? Eu sei exatamente que os teus colaboradores vêm todo dia falar para ti e reclamar com relação à alimentação, a não ter nada próximo e por aí vai. Então, uma hora que eu sento, né, eu sei disso, isso passa muito segurança. Tua abordagem toda já vai direto na dor ali, né, que a gente costuma chamar. Então, acho que essa questão da validação do problema passa segurança. Agora, se a gente não tivesse validado, eu sento ali para oferecer, vou montar um mercado autônomo porque tu quer, sei lá, tu quer ser bonitinho para quem vai te visitar achar que tu é tecnológico. Cara, às vezes não é isso, entendeu? Ele tá mais preocupado com um colaborador batendo na porta dele todo dia pedindo comida, no sentido de uma opção de alimentação que ele não tem porque é uma indústria que está afastada de tudo, porque logisticamente é melhor ela estar na BR e não no centro da cidade. Sim. Então, assim, às vezes essa é a dor. E como é que tu descobre? É conversando com o pessoal, entrevistando e tudo mais. Então, acho que é uma junção de fatores, mas principalmente validar o problema ajuda muito nesse sentido. Documentar tudo e depois ir usando em outras... Exatamente. E aí tu documenta, tu passa isso depois numa apresentação. Aí o marketing é importantíssimo, né? Tu saber passar isso numa apresentação, tu saber colocar isso de forma, não só falar, mas de forma visual. Beleza, eu vou falar pro Gabriel, mas o Gabriel precisa apresentar pro sócio dele. Né? Às vezes a apresentação ela tem que estar bem montada, ou eu tenho que te ensinar a vender para tu vender pro teu sócio também. Mas até pro marketing, né? O marketing ele consegue fazer a roupagem, mas é poucos negócios que às vezes tem essa maturidade de saber exatamente para quem, por quê e como vai vender, né? Exatamente. Por exemplo, hoje na One to One, né? Esse é até um dos segredos aí comerciais nossos, mas na apresentação a gente traz a realidade da empresa. Então a gente costuma ver, cara, qual que é, por exemplo, a opção de alimentação mais próxima da empresa que ela tem. E a gente consegue fazer um cálculo de quanto tempo os funcionários vão economizar. Já quando botar isso na apresentação comercial? Na apresentação comercial. Esse é um dos pontos que a gente traz. Então não só falo da dor, mas eu mostro como que é hoje, como que seria se tivesse uma one-to-one ali dentro. Então esse é um dos aspectos que a gente aborda. Então, quando tu entende o problema, isso fica claro, né, para conseguir... É uma venda que ela meio que acontece por acaso, assim, não precisa forçar ela ali, porque, cara... Exatamente. Você sabe que ele precisa, você sabe que a dor existe, então meio que... Perfeito. Se o cara também não quiser, dá um tempo que ele vai vir, uma hora ou outra ele vai vir, né, cara? E empresas, assim, a gente sabe que quando trabalha com B2B, o processo de decisão ele é mais longo, né? É mais longo. Então tem empresas que, beleza, tem empresa que fecha em uma semana, tem empresa que às vezes leva 6 meses, já teve empresa que levou 1 ano pra gente fechar. Mas acontece, assim, né? A gente é muito seguro do negócio e confia bastante na solução, então
cedo ou tarde a gente entende que a empresa vai querer oferecer isso para o colaborador. E a contratação da empresa, como é que ela funciona? Ela precisa comprar o equipamento, é mensal, é uma margem com base nas vendas? Como que você monetiza e como que a empresa te contrata, qual que é o investimento dela? Hoje a gente tem 2 modelos, basicamente, né? Hoje a gente consegue atuar com empresas num contrato de parceria mesmo. Então a empresa ela cede o espaço, energia elétrica e um ponto de Wi-Fi. E a gente faz toda a operação da unidade. Então, é um contrato de parceria e oferece isso como benefício para os colaboradores. Sem custo nenhum para a empresa? Sem custo nenhum para a empresa. A gente não paga nada, e não paga energia, não paga internet, não paga aluguel de espaço, mas a empresa também não paga nada para nós. Mas o maquinário vocês botam lá. O maquinário é nosso, exatamente. Só que para isso não ter custo, eu preciso ter uma quantidade mínima de funcionários frequentando aquele ambiente para viabilizar a operação. Ah, mas é uma empresa pequena que ela quer oferecer para o... Pequena que eu digo, enfim, às vezes, se eu trabalho com no mínimo 300 funcionários, é uma empresa de 150 funcionários que quer pôr. A gente atende também, aí tem o modelo de mensalidade, então é com base no faturamento ali. Então, dependendo de quanta unidade faturar, a empresa paga uma mensalidade para oferecer aquele benefício para os colaboradores. Então, além de dar o espaço, a internet e o Wi-Fi, ela vai pagar um FII mensal, uma mensalidade, para ter essa solução para os colaboradores. Né? Pô, é quase uma proposta irrecusável, né? Principalmente para as grandes. Chegar ali no Univille ou na BMW, no hospital, vai ter esse número, o cara não vai ter custo nenhum, então é... Exatamente. Então a gente consegue atingir de forma bem bacana. E a monetização de vocês, nesse caso, é na venda do produto? Porcentagem Isso, ali em cada uma? Exatamente, na comercialização dos itens. Né? No ano passado a gente vendeu mais de 700 mil itens. Caramba, pra gente ter uma ideia. muita coisa, bicho. Bastante coisa. Mais de 700 mil. Muita itens, coisa. Então quando a gente para avaliar o estudo, né? Assim, é bem e a tua precificação? Tu fica... Claro, obviamente não vai ser o preço de uma distribuidora do mercado, exato, mas você consegue estar... O precificação é outro ponto que a gente consegue trabalhar de forma bem bacana, porque assim, a ideia é que a gente quer que as pessoas ali elas consumam diariamente, né? Então, a gente não chega com um preço extremamente alto que ela vai comprar uma vez e não vai comprar mais. Então, a ideia é atender ali. Então, nosso preço hoje está entre o supermercado e uma conveniência. Nós costumamos mais baixo que a conveniência? Até mais próximo do que do mercado. Até. Então, acaba sendo um preço bastante competitivo. Assim, né? Porque a conveniência hoje é muito comum. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas próximas. Tudo bem que, né, não é uma indústria. Ou conveniência de posto também, né? Mais baixo que uma conveniência? Mais. Pô, cara, mais que baixo, interessante. É porque, por mais que você vai ter o custo do equipamento, da tecnologia... Tu não tem o atendente ali, né? Eu acho que o teu modelo de negócio, talvez a gente vai chegando nesse item da questão de segurança, que você também consiga ter uma segurança maior do que esses outros, questão de furto, coisa assim, exato, né? Porque hoje a maioria dos modelos de mercado autônomo eles são todo aberto, tem o self-checkout, a pessoa só pega o produto, o BIP paga. Mas acho que são 2 pontos que para mim, cara, é impossível abrir mão hoje. Primeiro é a questão de rastreabilidade. Tu não sabe quem está comprando, mesmo que tenha imagem de câmera, dependendo do ambiente que tu tá, tu não consegue fazer nada com isso. Tem muito tu não consegue resolver a questão de segurança da operação. Né? Se alguém leva alguma coisa sem pagar, tu não tem como cobrar. Né? E o segundo ponto é a parte de dados. Né? Dados é uma coisa que, para mim, pessoalmente, é muito importante. Na OneTwo a gente trabalha muito bem. Então, hoje eu tenho vários dashboards que eu consigo analisar uma série de dados. De venda, de consumo de produto, de perfil de consumo, de hábito, de nota que o cliente dá para cada pedido. Então, hoje eu consigo traçar um raio-x de cada um dos mais de 40 mil consumidores que a gente tem hoje na OneTwo, né? Pessoas ali que compram. Eu consigo entender exatamente o hábito de consumo daquela pessoa. Então, tudo isso com dados. Individual até? Se quiser? Hoje eu consigo abrir o sistema de dados da OneTwo, puxo o meu CPF, por exemplo, consigo ter um raio-x do Vinícius. E, claro, você vai segmentando, né? Por grupo de pessoas, por empresa, por localização. Exatamente. Por localização, a gente consegue trabalhar de várias formas. Né? E não só isso, mas a parte de segurança, com os dados eu consigo atuar também. Por exemplo, hoje... a gente entende que quem leva um produto sem pagar da OneTwo tem uma jornada específica, característica. E essa jornada a gente consegue mapear ela através do uso do aplicativo nas unidades. Do horário que ele usou, porque como é que funciona hoje a logística? Digamos, eu nunca comprei. Eu vou lá, eu faço um cadastro, vou verificar meu CPF, nome, e-mail, telefone. Isso, os dados básicos ali, mas isso é só na primeira vez. Então leva um minutinho e meio. Na primeira vez que tu vai comprar, tu faz esse cadastro. As próximas sobe o aplicativo e já sai comprando. Não precisa fazer cadastro nem fazer login toda vez que entra no app. Mas ali você já tem meus dados. Exato. Sabe a minha idade, onde eu sou, a empresa também?
A empresa não, a gente não pergunta. A empresa eu sei pela abertura de porta. Então, pela localização tu sabe onde ele vai estar. Exato. Cada vez que você bipa um QR Code para destravar a porta de uma unidade da One-to-One, é como se você deixasse uma impressão digital naquele local. Né? Então a gente consegue, através disso, rastrear toda a jornada de compra. Não só através disso, são outros aspectos até dentro do aplicativo, que envolvem carrinhos, pesquisa de produtos e tudo mais, a gente consegue traçar essa jornada do usuário. E a gente identificou uma jornada comum de quem levava itens sem pagar. Cara, sempre tem, né, cara? Sempre tem. E aí a gente montou um dash que aponta esses suspeitos pra gente no painel. Então hoje eu monitoro só os automaticamente suspeitos. tu já puxa quem que é suspeito. Exatamente. E como é que é? Porque assim, para ele abrir a porta, ele precisa bipar com o celular o produto que ele quer. Dentro do nosso aplicativo, com o celular, ele tem que ler um QR Code. E aí dentro... Lê, abre, mas aí, o pagamento ele faz pela maquininha ou direto pelo app? Das duas coisas. Ele abriu a porta, pega o que quer comprar, lê o código de barra dos itens, adiciona no carrinho. No carrinho ele pode pagar com saldo, o próprio colaborador pode adicionar saldo, ou a empresa pode adicionar saldo para o colaborador. As ações, né? Ele pode pagar no Pix, copia e cola, ele abre o banco e faz o Pix. Ele pode ter um cartão de crédito cadastrado no aplicativo também para pagar. Ou ele joga para a maquininha, que toda unidade tem uma maquininha de cartão. Ali ele pode pagar no crédito, no débito ou no Vale Alimentação. Então a gente consegue aceitar o Vale Alimentação também. E normalmente daí como é que você identifica a fraude? Ele passou o item e não fez o checkout? Tem vários gatilhos que vão assumindo ele como suspeito, né? O consumidor. A gente chama de suspeito. Nem fala aqui porque senão é capaz do pessoal. Eu ia pensar, cara, eu vou perguntar como que ele identifica. Vou denunciar Mas a se jornada. tu falar, eles já vão mudar a moda. Boa. Tem vários aspectos ali que a gente analisa e a gente monitora só os suspeitos, né? E, assim, não serve só para quem levou item sem pagar, mas às vezes tem um problema de conexão de internet e tudo mais, e esse sistema nos aponta também. Exato. E nesse caso, identificou algum suspeito, o que vocês fazem? Comunica a empresa? O nosso lema é não incomodar a empresa. Então hoje a gente tem um procedimento, primeiro com mensagens amigáveis, né? A gente sempre trata assim, todos esses suspeitos, vamos dizer assim, como... Pode ser o cara ter esquecido também, que esqueceu, que teve algum problema no sistema, que não sabe, talvez ali teve alguma dúvida de como utilizar. Então são mensagens super amigáveis ali, de explicativo mesmo e tudo mais. Até pra gente entender se, tu teve alguma dúvida, será que a gente pode melhorar alguma coisa na instrução de compra? Então a gente tem bastante esse cuidado. Tu automatiza isso já? Hoje a questão da cobrança é automatizada. Exato, automatizada. Aí, a partir do momento que a pessoa não paga, não responde, a gente viu que é má fé, aí a gente tem uma sequência de cobranças. É um sistema automático que cobra telefone, WhatsApp, e-mail, manda carta em casa se for preciso, liga. Cara, então, que vergonha pra pessoa, né, cara? Porque, não tem necessidade, né? Não tem, cara. É um chocolate só, meu. Algo assim, né? Mas isso tem aquela doença lá que a pessoa tem, né? Cleptomania. Né? Exato. Pode ser, né? Pode ser, exato. Vai, né? E a gente tem hoje formas de bloquear a pessoa no aplicativo para ela não conseguir usar mais. Enfim, a gente tem vários sistemas e tem um procedimento ali padrão que a gente utiliza, né? Pô, que bom que vocês conseguiram, porque sempre que eu penso em mercado autônomo, a gente está no Brasil. Tudo bem, aqui na nossa região, a gente tá, acredito que seja ainda a região mais segura do Brasil, mas a gente sempre pensa, aí questão de furto, em questões assim, mas que bom que vocês conseguem fechar. Sim. E talvez até portar um ambiente corporativo é muito mais seguro do que, sei lá, ter uma máquina aberto ao público ou num condomínio que é 80% Airbnb, que sempre tem pessoas, né, rotativas assim. É muito mais difícil fazer o controle. É mais difícil. Mas hoje, como eu comentei, tudo isso daí faz o One-to-One ter uma operação mais segura e mais controlada do que 99% dos outros mercados autônomos, que é tudo aberto, só com o self-checkout, né? E além disso, sim, é legal trazer até um pouco de dado. Hoje o nosso percentual de perda é 1%. Muito pouco. Bem baixo. Hoje, para ter noção, perda geral, pode ser até essa desconexão, como você comentou, não? Pode ser, tanto a gente considera isso tanto como furto, né, ele levar sem pagar, mas também às vezes um erro de contagem da nossa equipe de logística, a gente considera perda em torno de 1%. Muito pouco. Hoje a média de um supermercado tradicional gira em torno de 3%, né? E tem mercados autônomos que daí não tem esse mesmo nível de controle e tecnologia que a gente tem, que é 5 a 10% já chegaram a me falar. Muita coisa, cara. Então a gente hoje consegue trabalhar com um percentual bem abaixo do mercado, assim, tanto do nosso segmento quanto do mercado geral, sabe? Graças a esses controles, né? E como é que tu chegou no modelo de virar uma franqueadora? Isso. Então, inicialmente não pensou em centralizar tudo, você ter toda a operação? Ou tu já pensava em... Isso vem de encontro com os passos da metodologia que a gente estava conversando, né? Depois da geração de demanda, a gente tem a parte de tração.
Ah, tá. A demanda tu gerou, botou ali nas 4, Isso, validou. Né? Isso, daí eu começo a testar a operação, vejo se a operação é viável, né, economicamente, como é que é para eu operar um pouquinho mais, já dar um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho os primeiros funcionários, isso é geração de demanda. Depois Já viabilizou nessas 4, já conseguiu entender que Sim. dá certo. Isso, exato. A gente já conseguiu entender que existia viabilidade. E né? tudo isso nessa fase, vocês ainda estavam na metodologia da CAT? Dentro da Softville. Dentro ali, cara? E cada uma dessas etapas a gente avançou porque existia uma banca que nos avaliava e falava assim, não, vocês estão aptos a passar de fase. Poderia ser que chegasse ali e não avança. Exatamente. Tem empresas dentro da Softville e tem muitas startups que saíram, tem outras que até hoje não conseguiram se graduar, que tiveram que pivotar o negócio e tal. Então a gente também, como eu falei, a gente teve que pivotar algumas coisas, mas a gente conseguiu fazer isso de forma rápida, corrige rápido, é o try fast, fail fast, né? Então testa rápido e falha rápido e já volta, testa de novo, então a gente conseguiu. Cara, não pode ter medo de falhar, na verdade precisa ter ânsia de falhar. Exato. Né? O erro ele possível, ensina muito, né? Então a gente sempre aprendeu muito. E aí a gente, depois dessa geração de demanda, a gente foi para tração. Então, cara, ali é onde a gente agora, nós queremos ter as nossas 20, 30 unidades próprias, a gente quer tracionar o negócio. Na tração, aí, cara, a gente já envolve muita questão de processo, então já tem que ter bem estabelecido todos os processos da empresa, ter isso bem controlado, ter uma operação já mais bem formatada, ter uma equipe comercial atuante. Então até nessa parte tem meu sócio, que é o João, que eu sou muito de dados e processo e gestão. O João, cara, é comercial. Então, a gente foi muito assertivo quando trouxe ele para o One-to-One também, para assumir essa parte comercial. Então, ele conseguiu em pouco tempo lá já alcançar as 20 unidades. Então, enquanto ele fechava contrato com as empresas, eu estava na retaguarda cuidando de processo, de implantação de nova unidade, de gestão de time e tal. Então, a atração é muito ligada a isso, né? E aí tem a última fase, que é a escala, né? Que é escalar o negócio. Daí é levado ali para um nível muito maior, muito mais volume. Tudo que Na atração, tu já entrou também com a ação de marketing ou inicial foi mais o comercial mesmo? A gente começou a trabalhar ação de marketing no fim da geração de demanda para o início da atração. Né? Então, dentro de uma etapa e outra, tu já começa... Mas tu trouxe essa oportunidade pelo marketing ou foi mais o trabalho do comercial mesmo? A gente... Um pouco dos dois, mas acho que o comercial é muito importante ali. Exato. Né? Porque tu precisa bater na porta do cara. Não Exato. Tem... O marketing atuou, porque até para produzir os materiais, a comunicação visual, tudo isso é muito importante. E volta e meia a gente mudava, como a gente estava descobrindo bastante coisa ainda, a gente mudava. Então, cara, o marketing sempre a gente precisou, né? Mas então, é um caso que tem que bater na porta do cara, né? Ali foi muito assim, contou o comercial mesmo, entrando em contato, acionando ali a questão da rede de contatos, networking também. Mas até um ponto curioso sobre marketing da One-to-One, que a gente fez a marca da One-to-One, né? Antes de abrir o CNPJ, e nós registramos a marca no INPI antes de abrir o CNPJ. Antes do CNPJ, para garantir que... Então a gente sempre teve essa preocupação com o marketing, com a marca. Sempre veio pra gente, sempre foi muito claro isso, né? Então, o branding é importante, cara. Se tu perde a marca, às vezes o pessoal não vai mas eu não vou registrar ninguém. Porra, espera alguém pegar a tua marca depois de 5, 10 anos rodando infelizmente, cara, registrou, é dele. É raro, mas mesma acontece coisa, sempre. Acontece. Mesma coisa do domínio, cara. Teu domínio, teu site lá, se alguém pegar, infelizmente... A gente tem um caso, né? Acho que era da Gol, da companhia aérea, que um cara tinha o Gol, que eles queriam comprar, que falou, sei lá, não lembro agora o valor, 100, 200, 300 mil. Eles não compraram, né? Tanto que hoje é Voo e Gol, o cara também não conseguiu vender. Não conseguiu vender, tá lá até hoje. Então, mas é dele, né? Então... Mas até sobre isso, cara, domínio é importante, a marca, mas até número de telefone. Eu já soube de casos assim que a pessoa comprou um chip para usar de WhatsApp na empresa e nunca botou crédito. Perde, né? Só que usava o número de telefone para recebimento de Pix, por exemplo. Caraca, e aí, bicho. se alguém rouba aquele teu número de telefone e cadastra com uma chave Pix da pessoa, às vezes clientes mais antigos que estão acostumados, então assim... Só faz o Pix, manda o comprovante. Até hoje, até isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então é bem... Acho que até essas questões de tu mapear teu processo é também essa questão de segurança interna do negócio, né? O processo que você vai ter para receber, para enviar, para comprar mercadoria, para achar fornecedores, né? Distribuidores, que hoje imagino também que tem uma rede grande para trazer esses produtos para vocês. Exatamente. Tudo, hoje eu até digo, né? Tudo não é honrado por processo, por mais que às vezes não pareça para quem está na ponta, franqueado ou consumidor, mas tudo tem processo. E aí depois, né, se respondendo a tua pergunta, como que a gente chegou na franquia, entra a parte de escala. Então a escala é, cara, tudo que deu certo na atração, agora eu potencializo para eu escalar o negócio. Qual que foi a maior dor que você teve ali depois da demanda para fazer? Era a implantação, o mais trabalhoso? Tipo, vendi,
puta, agora eu preciso ter alguém que vá lá no ponto instalar. Por isso que chegou na franquia? Que daí o franqueado vai fazer esse processo? Da onde que saiu a ideia da franquia, né? Porque assim, a gente tinha duas opções. Hoje a gente já continuava abrindo unidades próprias. Beleza, daqui eu vou para Jaraguá, vou montar um CD no Jaraguá. Você fica bem limitado unidade, geograficamente, né? Então ia demorar muito tempo para eu conseguir atingir as principais regiões, ia demandar muitas pessoas, muita mão de obra e muito recurso. E talvez até eu conseguir fazer isso... Pode ter um concorrente gigante que, opa, esse cara aqui está crescendo, eu vou fazer a nível nacional. Exatamente, aí eu perco o market share. Né? Então, para a gente, a franquia ela entrou muito por conta disso. Mas a gente sempre teve... uma preocupação muito grande com a franquia para ser uma franquia de verdade, uma franquia séria, onde a franquia ela é viável e dá dinheiro para o franqueado. Então isso para a gente foi a única objeção que se não fosse viável para o franqueado a gente não ia dar sequência. Interessante ter essa visão, cara, porque a gente está, ao ousar, no modelo geral, há muitos anos trabalhando com franqueadoras, né, virtuosas. Acho que é o principal case que nós temos aqui. Sim. E popularizou muito, talvez uns 4 anos para cá. Antes disso era um mercado extremamente sólido, as que tinham realmente dava faturamento. Depois começou a vir muita franquia, assim, cara, sem pé nem cabeça, mas tinha imagem lá de um ator ou de uma atriz. E, cara, botou muita gente no buraco. Porque às vezes a ideia de ter uma franquia é muito bom. O modelo de negócio está pronto, está validado. Só que tu também às vezes está engessado. Exato. Então, cara, legal que você tenha essa preocupação não só de vender para o franqueado, mas que ele tenha êxito, né? Isso, a gente sempre teve isso, né? Até para não construir um castelo de areia, um negócio que possa desmoronar a qualquer momento, né? Então a gente sempre teve essa preocupação. E aí, a partir do momento que a gente passou meses estudando, depois mais meses formatando a franquia, a gente contratou uma empresa para formatar, depois contratamos um escritório de advocacia para ter essa redundância. Então foi muito bem estruturado nesse sentido. E aí a franquia a gente entendeu como modelo de negócio que a gente poderia crescer com velocidade, conquistando mercados de forma paralela, e não ter essa questão de ir, né? Você ter que ir fisicamente lá, né? Exato, de correr o risco de perder market share e tudo mais. Então a gente teve muito essa... Por isso que a gente escolheu a franquia. E aí é onde a gente está hoje, que é essa escala através de franquias, né? Hoje você faz, por exemplo, centraliza internamente a ação de marketing, faz aquisição de lead e passa para o franqueado, ou ele, digamos, é quase que um escritório independente da tua unidade? Ele mesmo faz o marketing, ele faz a venda, faz a implantação? Tem as duas coisas. Acho que caminha muito em conjunto, sabe? Hoje o franqueado ele tem muito nosso apoio, assim, tanto em treinamento. Hoje são mais de 20 horas de treinamento em vídeo, né? Dependendo da fase que o franqueado vai avançando ali. A gente tem treinamento inicial, comercial, depois o de inauguração da primeira unidade e depois de operação, né? Mas o suporte ele está ativamente o tempo todo ajudando nisso. Então, o franqueado ele opera a unidade, ele abastece, ele atende os clientes. Mas essa operação é dele. Mas tem todo o nosso apoio, nosso treinamento do que fazer, do que não fazer. A gente já sabe o que... Interessante, na verdade, né? Porque o franqueado ele não está só para abrir negócio, mas também garantir que o negócio vá estar sempre ali, né? Quase um pós-venda também, Exatamente. A ideia é que seja uma extensão da One-to-One de fato, né? Mais que uma sociedade, assim, a gente costuma tratar. E para tu talvez abrir como filial, ter o capital próprio, ele fica muito caro. Talvez tu não vai conseguir um cara tão motivado quanto um franqueado. Exato. Eu acho que realmente... de todo o modelo de negócio é disparado. Para onde eu fez muito sentido. Assim, faz com certeza. Fez muito sentido. Então foi o modelo que a gente escolheu para escalar o negócio, foi a franquia. Né? Então, e hoje o teu franqueado ele tem depois a possibilidade de expansão, de abrir mais de uma... Consegue, né? Que digamos assim, sei lá, digamos que eu vou ser teu franqueado em Jaraguá do Sul. Vendi tudo lá, agora é só abastecer, eu posso contratar alguém para abastecer e ir para outra cidade. Também, exato. Como que a gente trata hoje a franquia da One-to-One? A gente vende a partir de 3 unidades. Então o franqueado ele tem a opção de comprar no mínimo 3 pontos de venda, para ele pôr 3 unidades da One-to-One para vender. E isso é legal porque até 5 ou 6 pontos de venda, 6 unidades que a gente chama, o franqueado não precisa de funcionário. Então ele consegue fazer tudo sozinho. A partir ali do 7º, mais ou menos, do 6º, que a gente indica ele contratar alguém. Então... vocês já pensaram nisso, então? Já pensamos nisso, exato. A gente, na época, fez um cálculo de quantas horas são necessárias para se dedicar. Obviamente que vai depender, né? Uma unidade que fatura muito mais, acima da média, ela vai demandar um pouco mais de trabalho, que ele vai ter que repor ali, ao invés de uma vez por semana, 2. Então, tudo depende da unidade. Mas, na média, é essa conta que a gente faz. E aí, o franqueado ele também consegue expandir aos poucos.
né? Diferente, sei lá, tu vai montar um restaurante, por exemplo, que é uma franquia. Cara, às vezes de uma vez só tu tem que investir 300, 400 mil. Dependeu até mais, construção, cara. às vezes até mais. E a tua franquia? Com o franqueado investe quanto para ter uma... Então, para ele montar 3 unidades, já considerando os equipamentos, taxa de ingresso, a luva, que são os primeiros produtos em estoque, é em torno de 80 mil. Bem acessível. Isso para 3 pontos de venda. Então, assim, a partir do quarto, quinto ou sexto, ele vai pagando só pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto. Então, ele consegue ir expandindo gradativamente. Então, ele pode investir 500 mil? Pode, de repente ele quer abrir 20, 30 unidades, ele investe 500 mil. Mas ele pode fazer isso gradativo. Você pode levar 2, 3 anos. Ele monetiza também na venda do ponto de venda. Também na venda do produto ou na mensalidade. E de hoje, acordo com a negociação, entendi. E hoje eu tenho muitos franqueados que, vamos supor, abriram as 3. E a quarta, quinta e a sexta ele já abriu com o próprio dinheiro das outras 3 faturando. Então ele investiu para abrir só as 3 primeiras, por exemplo, às vezes as 2 primeiras e a terceira, a quarta, em diante. Com o recurso que vem dessas outras 3. O payback claro, vai variar de acordo, né? Isso, varia muito. Tem mais ou menos uma... A gente, sim, se faturar o mínimo que a gente espera, ele gira em torno, se eu não me engano, é de 11 a 12 meses. Mais bem ou menos. rápido. É um payback rápido, assim. Obviamente, vai depender. Às vezes tu pega uma unidade que tu pode estar certa muito no faturamento, tu consegue diminuir esse prazo. Ou o contrário também, não botei no ponto que achei que ia vender, mas não vendeu menos, aí tu vai ter que recolocar. Essa é a vantagem, tu só tira da tomada e bota em outro lugar. Acontece, às vezes, de botar talvez numa empresa que parece que vai vender muito, não vende, vocês têm essa liberdade contratual de tirar e levar para outra? Sim. Hoje o nosso contrato se não atinge o faturamento que a gente espera, a gente pode tirar da empresa. Já tem uma mínima ali que você precisa para manter. Exatamente. E como eu falei, por ser plug and play modular, tira da tomada, pega os equipamentos e leva para outro lugar. Não precisa de marceneiro para montar, nem nada, é bem tranquilo. Assim. Para o franqueado é fácil. Mas e para você, como que tu escolhe o franqueado? Porque eu acho que também tem essa preocupação, porque como a barreira de entrada, o investimento é relativamente baixo, talvez o teu cuidado venha a ser pegar um franqueado, igual você tem o ICP para cliente, ter teu franqueado também. Exato, tem que ter um perfil, né, que a gente espera. Obviamente é difícil ter 100% de assertividade, a gente já espera que às vezes vai acontecer de entrar um franqueado ou outro que não tem às vezes o perfil adequado, mas é tranquilo. Mas a gente espera, por exemplo, alguém que tem um pouco de contato na região, tem que ter ali, a gente tem um mínimo de tempo livre que a pessoa tem que ter para poder se dedicar ao negócio. Tem que ser alguém, né, que tem uma boa comunicação, tem que ser resiliente, né, empreender, especialmente no Brasil, demanda muita resiliência, né, e tudo mais. Então, a gente espera alguns atributos ali do franqueado. E hoje existe uma legislação no Brasil, né, que para a pessoa comprar uma franquia, ela tem que ter recebido a circular de oferta de franquia, que é um documento que detalha a franquia 10 dias antes de fechar o negócio. Então, nesses 10 dias... ele tem todo um documento ali para fazer a leitura, entender como funciona o one-to-one. Ali a gente bota o que a gente espera do franqueado. Além disso, a gente tem acompanhamento com o nosso time comercial, que eles vão apresentando da one-to-one, vão mostrando um pouco dos detalhes da operação ao longo desse tempo, para a pessoa realmente entender e a gente também avaliar o perfil se ele está de acordo com o que a gente espera. Né? Hoje você está com quantos? Hoje a gente está com quase 50 franqueados. Pô, bastante gente, cara. Quase 50 franqueados. E essa começou há 3, 2 anos? A questão do franqueado? Nosso primeiro franqueado ele entrou acho que foi agosto ou setembro de 2023. Caraca, muito rápido. Já está em 6, 7 estados do Brasil? Isso, hoje a gente atende do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Atendemos São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E Mato Grosso e Goiás. Porra, que top, cara. Cresceu, viabilizou muito. E agora, claro, o Brasil todo é muito grande, mas tu já estabeleceu a tua marca, Exato. Né? A gente acha que o principal eixo, que é sul, sudeste ali, os principais, né, um pouco do centro-oeste também, acho que é o principal eixo que a gente pretende talvez manter. Principalmente sul e sudeste, né? Pra gente faz muito sentido, né, essa região aqui pra gente estabelecer a marca, né? E quais são os próximos passos na tua visão agora? Do teu modelo de negócio? É continuar franqueado, botar o Brasil inteiro, sair do Brasil? Como que tu... Sim. Então, Gabriel, eu acho que hoje o foco nosso está muito na nossa rede, né? A gente conseguir fazer com que o franqueado prospere cada vez mais. A gente tem um objetivo ali de atingir 2.000 unidades dentro de ambientes corporativos, né? É um objetivo que a gente tem, obviamente passando disso é muito bom. E nessa região sul e sudeste. E assim, eu quero que a one-to-one ocupe, né, o lugar, a gente está trabalhando muito forte em 2025 para isso, como a principal referência de mercado autônomo para ambiente corporativo. Não é ser a maior, com mais unidades, mas ser a primeira escolha. A gente gosta muito da questão da primeira escolha, né, de ser referência.
Então a gente está atuando muito forte para isso, né? Para isso eu preciso ampliar minha base de franqueados, obviamente, mas preciso fazer com que o franqueado tenha sucesso. Sim. Né? Hoje, para eu ter 2.000 unidades, a gente gostaria de alcançar esse número com 200 franqueados. Então, que na média cada um tenha 10 unidades. Né? Bom então, número. Esse é o nosso objetivo. Assim, né? Ficando próximo disso, a gente já está bem contente. E além disso, né? Trazendo outros produtos que possam agregar para o One-to-One, né? Que daí tu pode trabalhar bem nessa parte que é questão de dado estratégico, Isso. tático, vendo o mercado. Exatamente. E a operação fica ali com... Exatamente. É a união perfeita dos dois cenários. Até né? a própria questão da máquina de café já vem para complementar bastante algo Isso. que a gente vem observado. Não é nossa expertise, mas eu estou adquirindo essa expertise com essas validações. Também na metodologia, né? Então agora a gente está saindo da validação para geração de demanda. Então eu validei com uma máquina de café. Agora já estou com 3 máquinas, então já estou na geração de demanda. Tá nas 3 unidades próprias, daqui a pouco vai pro... Daqui a pouco é tração para todas as próprias, para alguns franqueados, e escala é quando isso a gente deixar como padrão até para todos os franqueados implementarem nas unidades. Mas o franqueado, ele escolhe se vai ter ou não? A gente costuma deixar opcional. Opcional? Porque às vezes tem a empresa que não vai querer pôr porque já tem uma outra máquina, ou às vezes o próprio franqueado, a empresa já dá café, por que eu vou pôr ali uma máquina? Então vai depender muito do ambiente. Assim. Sim, é isso que eu pensei, que às vezes tem empresa que dá café, só que às vezes tu vai trazer um café mais premium, coisa assim, né? Mas essa questão do café acho que combina muito com o mercado autônomo, né? Sim. Porque além da própria máquina de café, a pessoa pode comprar uma bolachinha, compra um chocolatinho junto. Então, tem essa questão do cross-selling ali, né? De aumentar a venda. Você consegue também, às vezes, Tu consegue fazer promoções para unidade própria? Dá pra fazer cashback, a gente consegue disparar notificações push via aplicativo. Caraca, e às vezes o teu cliente ele acaba sendo envolvido nisso ou não? Por exemplo, a Univille quer fazer uma promoção X. Eles entram em contato, como é que funciona? A gente costuma trabalhar bastante em parceria. Assim, a Univille, por exemplo, a indústria costuma fazer no dia de calor, o dia do picolé. Então a gente às vezes costuma tentar apoiar a empresa de alguma forma, ou fazendo um desconto, um cashback. Quando inaugura, a gente faz cashback. Em caso de universidade, tem o dia de volta às aulas também. Que a gente também normalmente lança um cashback para aquele período para os novos alunos que estão começando. Isso parte de vocês ou tu também tem ou pretende ter tipo um setor que fica em contato com os clientes para trazer e receber e trazer essas ideias? Hoje acaba partindo de nós e muitas vezes os RHs nos procuram para ter esses tipos de ações. Assim. Então a gente acaba tendo um relacionamento muito bom. Né? Mas acho que a ideia... cada vez mais a gente conseguir trabalhar nessa direção, acho que é bem interessante. Assim, a gente conseguir profissionalizar isso, talvez aumentar até o contato com a empresa. Porque tu fideliza, tu consegue vender mais também, né? Às vezes tu traz um produto ali que tem uma margem boa, novidade. Exato. Eu acho que ali também vai ser um futuro trabalho grande que vocês vão ter que ter para fazer em sintonia com o franqueado, né? Tem que atender bem, vai ser ter os dois clientes, né? O franqueado e a empresa, exatamente. E é importante tu ter esse contato com a empresa, inclusive a que veio através do franqueado, porque o franqueado pode ser que ele saia do mercado, pode ser que mude de ideia, mas a empresa você consegue... marca, exato. A marca, né? Exatamente. Eu imagino que tu já deva ter recebido, às vezes, propostas de um private label, eu quero botar a marca, a tua máquina que é a minha marca. Sim. Você deve vir eventualmente, mas é algo que você tem que ter muito pé no chão de não abrir mão, exato, né? A gente tem, principalmente no começo, assim, né? Quando tudo está sendo testado, acaba surgindo bastante teste. E a gente sempre foi muito fã de testar, assim, sabe, Gabriel? A gente não... Às vezes pode ser uma outra empresa, exato, né? Um outro modelo. Ou, tu acaba descobrindo uma coisa que tu nem imaginava. Então, assim, a gente é bem fã de testar, assim, sabe? Tá na dúvida, a gente testa, coloca, paga pra ver, não deu certo, tira e tudo certo, segue a vida. Então, a gente acaba testando sim, né? O mercado é uma pesquisa de mercado constante, né, constante. Cara? E tem que estar ligado, né? Acho que assim, a gente tem que estar o tempo todo pensando em criar um negócio que possa quebrar o nosso próprio negócio, né? Então, pra gente não ficar ultrapassado e tudo mais. Então, a gente costuma ter essa filosofia também. Aqui também, cara. A gente muda o modelo, muda o produto, muda o serviço. Às vezes, eu brinco, cara, a gente nunca construiu uma agência para atender o mercado. A gente via a dor do mercado e, cara, vamos solucionar isso. Porque hoje o cliente ele não é obrigado a comprar de você, né? Exato. Então, cara, tu tem que entender a dor e ir formulando. Partindo do problema, eu acho, depois que a gente conseguiu aplicar essa metodologia, né, do Midtech, cara, para mim fez muito sentido tu partir do problema, da dor, e não o contrário. E aí tu abre mão do que tu gosta ou do que tu acha que
que vai resolver para o que realmente vai resolver, o que realmente os teus clientes estão sentindo de necessidade. Tá? A gente faz muito disso aqui, até uma metodologia que a gente já está rodando 1 ano e meio, 2 anos, Sim. mas que é fazer o MVP, cara. E é justamente essa metodologia, porque o cliente que chegava até nós, precisando de performance, a principal dor dele também era tempo. Pô, às vezes contrata a agência e faz o brief, leva 2, 3, 6 meses para começar a dar resultado. Cara, a gente não pode esperar tudo isso. Sim. Então vamos fazer MVP, pega o perfil de cliente que ele atende, gera 20, 40 anúncios, um com fundo branco, fundo preto, Exatamente, vídeo, imagem, testa. Ah, mas não é um conteúdo bonito esteticamente. Claro, tem que estar harmonioso, mas não é o foco. E roda, deixa 5, 7 dias, investe um pouco, tira um relatório. Cara, esse cliente aqui, digamos, o comprador quer isso, o RH quer isso, o marketing quer ver isso. Com base nisso, cara, em 7 dias tu faz um planejamento que vai levar 6 meses. Exatamente, então, é isso mesmo. Né, não dá pra gente ficar preso o meu serviço é assim. Economiza tempo e dinheiro. Economiza tempo. Nosso e também do cliente. E do cliente, exatamente. Então faz muito sentido. Acho que a linha é exatamente isso. E rápido, como eu comentei, né? Não é só para um novo negócio. Cara, para tudo que vai fazer, utiliza isso que funciona muito bem, assim. Perfeito. Cara, Vinícius, pô, muito bom conversar contigo. Acho que é um tema novo para nós. A gente falei, cara, a gente já teve franqueador, já teve cara de startup, mas que une tudo isso é muito bacana. E, cara, eu acho que vai ser um episódio até difícil da gente fazer cortes, porque ele inteiro foi muito fluido para as pessoas conseguirem acompanhar. Até gostaria até de ter mais tempo, de repente a gente faz uma segunda rodada. Versão 2 aí. Mas, cara, agradecer a tua participação. Se quiser deixar um recadinho aí pro público, pra audiência, né? Já falo para todos, pô, se na cidade você estiver one-to-one, vai conhecer. E se não tem, tá aí a oportunidade de ser um franqueado ou, quem sabe, um cliente, né? Boa. Não, legal, Gabriel. Assim, é muito bom a gente ter esse espaço para falar dessa metodologia. Acho que depois do que a gente pôde conversar aqui, deu para entender o porquê que a gente é uma startup, franqueadora de mercado autônomo, né? Mas faz sentido, é sempre muito bom compartilhar. A gente, como eu comentei no início, sair um pouco da caverna e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Quem tiver interesse, né, de saber mais sobre a franquia da One-to-One ou ter na empresa, a gente fica à disposição de atender, de falar. A gente participa de muitas feiras também pelo Brasil, então às vezes coincide de estar próximo da cidade, a gente já consegue marcar alguma coisa também. E agradecer, né, Gabriel, pela oportunidade. Obrigado por lembrar de nós aí, por participar do podcast da Usare. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima e obrigado pela participação de todos aí.